Boa tarde a todos. Boa tarde. A audiência pública é realizada para discussão do projeto de lei substitutivo do Executivo número 010 de 2023 e ao projeto de lei Executivo 048 de 2023, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. O Poder Legislativo de São Francisco de Paula saúda aos presentes nessa audiência pública e convida os vereadores e demais autoridades presentes para compor a mesa. Vereador Andrei Lauxin, vereador Felipe Lopes. Estão presentes. Agradeço a presença de todos. Informo sobre a ordem de ser seguida da audiência pública. Primeiramente, faremos a apresentação do projeto de lei a ser discutido. Passo a palavra para a Nicole. Vai fazer a apresentação do projeto. Boa tarde. Vou fazer uma leitura rápida, se todos concordam, do projeto. Eu ler o caput do artigo e as principais informações que ele contém. Tá? Projeto de lei substitutivo 010 ao projeto de lei executivo 048. Artigo 1º. Ficam estabelecidos em cumprimento disposto no artigo 165, segundo parágrafo da Constituição, no artigo 114 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município, relativas ao exercício de 2024, compreendendo 1. As metas e as prioridades da administração municipal, a organização da estrutura do orçamento, as diretrizes para a elaboração da execução do orçamento e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre as alterações na legislação tributária, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram essa lei os seguintes anexos. Anexo 1. De metas fiscais compostos de demonstrativos. Das metas fiscais anuais de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo. A avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2022, metas fiscais previstas para 24, 25 e 26, comparadas com as fixadas no exercício de 2020, 2021 e 2022. Da evolução do patrimônio líquido conforme o artigo 4º, inciso 3 da Lei Complementar 101 de 2000. A origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, cumprimento no disposto do artigo 4º, segundo parágrafo, inciso 3 da Lei Complementar 101 de 2000. A avaliação da situação financeira atuarial do regime próprio de previdência de servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 4º, segundo parágrafo, inciso 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Da estimativa e compensação de renúncia de receita, conforme o artigo 4º, inciso 5º da Lei Complementar de 2001, da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. No anexo 2, nós temos os riscos fiscais e providências, contendo a avaliação dos riscos orçamentários e passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas, em cumprimento do artigo 4º, terceiro parágrafo da Lei Complementar 101 de 2000. Anexo 3, caráter informativo e não normativo, contemplando o detalhamento das programas e ações previstas em plano plurianual, com execução prevista para o próximo exercício, qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. Anexo 4º, informando as despesas para conservação do patrimônio público e para projeção e andamento do cumprimento do disposto no artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000. Capítulo 2 das metas e prioridades da administração pública municipal. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário consolidado, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais, constante no anexo 1 dessa lei.
Artigo 1º. Para fins de demonstração e compatibilidade referida no caput, a meta de artigo poderá ser ajustada com o encaminhamento de novo projeto de lei orçamentária anual. Artigo 2º. Na hipótese prevista do artigo 1º, demonstrativo que trata da linha A, inciso 1º do parágrafo único do primeiro artigo desta lei, deverá ser elaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei orçamentária anual encaminhado de memória e metodologia de cálculo. Artigo 3º. Sem prejuízo no disposto do artigo 65 inciso 2 da Lei Complementar 101 de 2000, a meta de resultado primário poderá ser revisada em caso de frustração na arrecadação de receitas, que são objetos de transferências. O artigo 4º, para fins do disposto do artigo 3º, considera-se a frustração de arrecadação a diferença menor que for observada entre os valores de arrecadação acumulados no exercício, comparado ao igual exercício do ano anterior. Artigo 5º, para efeitos de audiência pública prevista no artigo 9º, o 4º parágrafo da Lei Complementar 101 de 2000, a meta será alcançada comparada com a meta ajustada. Artigo 3º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2024 relacionadas com a execução de programas e ações orçamentárias estão estruturadas de acordo com o plano plurianual para 2022-2025, Lei nº 3.627, de 28 de julho de 2021, e suas alterações, que estão especificadas no anexo 3º desta lei. Capítulo 3 da Organização e Estrutura do Orçamento. Artigo 4º. Na Lei de Orçamento, a despesa será discriminada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação orçamentária e natureza de despesa, detalhada até o nível de elemento. Parágrafo 1º. O conceito de órgão corresponde ao maior nível de classificação institucional. Parágrafo 2º. O conceito da unidade orçamentária corresponde ao menor nível de classificação institucional, e sua classificação atenderá no que couber ao disposto do artigo 4º da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo 3º. Os conceitos da função, subfunção, programa, atividade, operação especial são aqueles dispostos na portaria número 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e suas alterações. Parágrafo 4º. Os conceitos de código de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade e aplicação de elementos de despesa são aqueles dispostos na Lei Federal 4.320/64 e na portaria interministerial de número 163, de 4 de maio de 2001. Parágrafo 5º. As operações relacionadas ao pagamento dos encargos gerais do município serão consignadas em unidade orçamentária específica. Sexto, os fundos municipais constituirão unidade orçamentária específica, terão suas receitas vinculadas a despesas relacionadas em seus objetivos, identificados em planos de aplicação, representados nas planilhas de despesas referidas no inciso 5º do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Artigo 5º. Independente da natureza da despesa em que for classificado, todo ou qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária a qual pertencem as ações correspondentes. Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas no orçamento fiscal e da Seguridade Social que demandem emissão de empenhos serão executadas nos termos da Lei Federal de número 4.320/64, utilizando-se a modalidade de aplicação 91, aplicação direta, decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social. Artigo 6º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto de receitas públicas, bem como as despesas dos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades, administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas mantidas pelo município, devendo a correspondente execução ser registrada no Sistema Integrado Orçamentário da Execução Financeira, se refere no artigo 48, parágrafo 6º da Lei Complementar de número 101 de 2000. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 115 da Lei Orgânica do Município e no segundo artigo
da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo único. Integrarão a proposta orçamentária a respectiva lei orçamentária, além dos quadros exigidos pela legislação federal. Uma discriminação da legislação básica e da receita, despesa, orçamentos fiscais da Seguridade Social, demonstrativo da evolução da receita por origem, em atendimento disposto no artigo 12 da Lei Complementar 101 de 2000, demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receita e margem da expansão das despesas obrigatórias em caráter continuado, de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Lei Complementar 101 de 2000, quadro que evidencie colunas distintas de receitas por origem e as despesas por grupo de natureza de despesa, orçamentos fiscais, seguridade social, demonstrativo da receita por origem e planos de aplicação, demonstrativo de compatibilidade da programação e orçamento com a meta do Estado primário, demonstrativo da fixação de despesa com pessoal em cargos sociais para o Poder Executivo e Legislativo, confrontando sua totalização com a receita corrente líquida prevista. Demonstrativo da previsão de aplicações de recursos, manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos da Lei Federal 9.394 de 96, inclusive recursos de fundo de manutenção de educação básica e valorização dos profissionais da educação, Fundeb, que trata da Lei Federal 14.103 de 2020. Demonstrativo da previsão da aplicação anual no município em ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar 141 de 2012. Demonstrativo dos instrumentos da programação a serem financiados com recursos e operações de crédito. Demonstrativo de cálculo limite máximo de despesas do Poder Legislativo, conforme o artigo 29A da Constituição Federal, observado no disposto do artigo 2, no parágrafo 2º, artigo 13 desta lei. Artigo 8º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei anual conterá um relato sucinto da situação econômica e financeira do município e as projeções para o próximo exercício, com destaque, se for o caso, para o comprometimento da receita corrente líquida e pagamento de dívida, resumo da política econômica e social do governo, memória de cálculo justificativa da estimativa da receita e fixação de despesa, observando-se no que couber ao disposto nos artigos 22, inciso 1º, 39 e 30 da Lei Federal 4.320 de 64 e no artigo 12 da Lei Complementar 101 de 2000, demonstrativo da dívida fundada, assim como da evolução de seu estoque nos seus últimos anos. Relação dos precatórios a serem cumpridas as dotações para tal fim constantes no propósito orçamentário e relação das ações prioritárias aprovadas nas audiências públicas realizadas pelo Executivo, na forma estabelecida pelo artigo 12 desta lei, com a identificação dos respectivos projetos, atividades ou operações especiais. Artigo 9º. Deverão ser discriminadas em ações orçamentárias específicas as dotações destinadas às ações de alimentação escolar, às ações de transporte escolar, a concessão de subvenções econômicas, subsídios a pessoas físicas e jurídicas com finalidade lucrativa, a concessão de subvenções sociais, contribuições correntes, contribuições de capital, auxílios a entidades privadas sem fins lucrativos, a transferências de recursos para consórcios públicos em decorrência de contrato de rateio, ao pagamento de sentenças judiciais, as despesas com publicidade institucional, as despesas com amortização, juros e encargos de dívida pública, ao pagamento de benefícios de regime próprio de previdência social e ao custeio pelo município de despesas de competência dos outros entes da Federação, observando no artigo 57 desta lei. Artigo 10. A reserva de contingência para fins de atendimento dos riscos fiscais especificados no anexo 2 desta lei será constituída com recursos não vinculados, será fixada em no mínimo 1% da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. Para fins de utilização dos recursos que se refere ao caput deste artigo, considera-se o evento como evento fiscal previsto a que se refere na linha B do inciso 3º do caput do artigo 5 da Lei Complementar 101 de 2000, a abertura de créditos adicionais para o atendimento das despesas não previstas ou insuficientes dotada na lei orçamentária.
Parágrafo 2º. A reserva de contingência da unidade gestora de regime próprio de previdência social será constituída dos recursos que responderão à previsão do seu superávit orçamentário e somente poderá ser utilizada para a cobertura de créditos adicionais do próprio regime. Artigo 3º. Em não ocorrendo nenhum evento que trata o artigo 1º, os recursos poderão ser utilizados livremente a contas de 1º de novembro de 2024 de forma de crédito adicional. Capítulo 4º. Das diretrizes e elaboração da execução do orçamento e suas alterações. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 11. O Poder Legislativo encaminhará para a Secretaria da Fazenda, até o dia 25 de outubro de 2023, sua proposta orçamentária para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições dessa lei. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput também se aplica a conselhos municipais em relação às deliberações que, por força de norma legal, devem efetuar a relação às propostas e aplicação dos recursos vinculados, se existem saldos existentes ou previsões de receita para os respectivos fundos. Artigo 12. A elaboração, a aprovação e a execução do orçamento obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal, permitindo-se amplo acesso às sociedades e a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Parágrafo 1º. Para fim de atendimento no disposto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 101, o Poder Executivo organizará audiência pública a fim de assegurar aos cidadãos a participação na seleção das prioridades de investimento, que terão recursos consignados no orçamento. A Câmara Municipal organizará audiência pública para discussão de proposta orçamentária durante o projeto da sua apreciação e aprovação. Se por questões de saúde pública devidamente regulamentadas houver medida restritiva à circulação e reunião de pessoas, audiências públicas que trata deste artigo poderão ser realizadas de forma virtual, mediante o uso de tecnologias que permitam a participação de qualquer interessado. Artigo 13. Os estudos para definição do orçamento e receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados para a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação à base de cálculo dos tributos, a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 anos seguintes ao exercício de 2024. Artigo 14º. Observando o disposto no artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000, somente serão destinadas dotações para novos projetos para investimentos se 1. Tiverem sido adequada e suficientemente contempladas as despesas para a conservação do patrimônio público para os projetos em andamento constantes no anexo 4º desta lei. 2. Se a ação estiver compatível com o plano plurianual. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica ao início da continuidade ou continuidade nos investimentos programados com recursos oriundos a transferências voluntárias, operações de créditos ou alienação de bens, cuja a execução fica limitada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 15º. Procedimentos administrativos da estimativa, impacto orçamentário e financeiro, declaração do ordenador da despesa, que trata o artigo 16, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 101 de 2000, quando forem elegíveis, deverão ser inseridos no processo que abriga aos autos da licitação ou de sua dispensa e inexigibilidade. Parágrafo único. No caso das despesas com pessoal, os respectivos cargos, desde que não configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, será necessário o cálculo de impacto financeiro. Artigo 16. No caso do aumento de despesas correntes, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que não se enquadrem como caráter irrelevante nos artigos
Nos termos do artigo 15º desta lei, deverão ser observados os seguintes requisitos. Se for obrigatório de caráter continuado, atender ao dispositivo no artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000 e acompanhada de medidas de compensação no exercício em que entre em vigor nos 2 exercícios subsequentes, por meio de aumento de receita proveniente de elevação alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou redução permanente de despesas. 2. Se não for obrigatória, de caráter continuado, cumprir os requisitos previstos no artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, dispensada a apresentação da medida compensatória. Artigo 17. O controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal deverá ser orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise e eficiência da alocação dos recursos, permitindo acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Seção 2. Das diretrizes específicas do Orçamento da Seguridade Social. Artigo 18. O Orçamento de Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender ações de saúde, previdência e assistência social e contará, entre outros, com recursos provenientes: 1. Do produto da arrecadação de impostos, transferências constitucionais vinculadas às ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012. 2. Das receitas vinculadas ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais. 3. Das demais receitas cujas despesas integram exclusivamente o orçamento referido no caput deste artigo. 4. De aportes de recursos do orçamento fiscal. Parágrafo único. O orçamento de seguridade social será evidenciado na forma demonstrativa do previsto inciso 4º, parágrafo único do artigo 7º desta lei. Seção 3. Da programação financeira e limitações de empenho. Artigo 19. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, de dobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e cronograma de execução mensal de todas as unidades orçamentárias, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados no balanço patrimonial do exercício anterior, a forma de restabelecer equilíbrio. Artigo 20. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas fiscais e observando o disposto no segundo parágrafo do artigo 2 dessa lei, os poderes executivo e legislativo adotarão, no âmbito das respectivas competências, a limitação de empenho e movimentação financeira, observadas as respectivas fontes de recursos nas seguintes despesas. 1. Contrapartida para projetos ou atividades vinculadas em recursos oriundos de fontes extraordinárias, como transferências voluntárias, operações de créditos, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. 2. Obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada. 3. Festividades, homenagens, recepções e demais eventos da mesma natureza. 4. Diárias de viagem. 5. Despesas de publicidade institucional. 6. Auxílio alimentação. E 7. Horas extras. Artigo 1º. Na avaliação dos cumprimentos das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023, observada a vinculação de recursos. Artigo 2º. Não serão objetos de limitação de empenho: 1. Despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais, nos termos do segundo parágrafo do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000 e do artigo 28 da Lei Complementar Federal 141 de 3 de janeiro de 2012. 2. Das despesas com pagamentos de precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor. 3. Das despesas fixas e obrigatórias de pessoal em encargos sociais. E 4. Das despesas financiadas com recursos de transferências voluntárias da União do Estado, operações de crédito e alienações de bens, observando o disposto no artigo 22 desta lei.
Parágrafo 3º. O montante de limitação a ser promovida pelos poderes executivo e legislativo será estabelecido de forma proporcional e, para a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias iniciais, excluídas as dotações das despesas ressalvadas de limitação e empenho, de forma prevista no segundo parágrafo deste artigo, os chefes de poder executivo e legislativo, com base na informação que se refere ao artigo do parágrafo 3º, editarão um ato até o 30º dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que evidencia a limitação de empenho na condição financeira. Parágrafo 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 6º. Sem prejuízo das disposições do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, na ocorrência de calamidade pública reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação. Artigo 21. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal, o cronograma referido no parágrafo 2º do artigo 19 dessa lei, o repasse financeiro da cota destinada ao atendimento de despesas do Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, mediante depósito de conta bancária específica indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 22. As dotações dos projetos, atividades e operações especiais previstas na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais que dependam de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados só serão movimentadas se ocorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido. Artigo 23. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a dotação de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar requerida disponibilidade. Parágrafo único. Os valores constantes no projeto de lei orçamentária de 2024 poderão ser utilizados até a sanção da respectiva lei para demonstrar a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna de licitação. Artigo 24. Para efeito no disposto no parágrafo 1º do artigo 1º e do artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000, considera-se contraída a obrigação e exigível o empenho da despesa correspondente no momento da formalização de contrato administrativo ou instrumento congênero. Artigo 25. As metas de receitas e despesas programadas para cada quadrimestre, nos termos da Lei 19 dessa lei, do artigo 19 dessa lei, serão objeto de avaliação em audiência pública na Câmara Municipal até o fim dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos. Parágrafo 1º. Compete ao Poder Legislativo Municipal, mediante prévio agendamento com o Poder Executivo, convocar e coordenar a realização de audiências públicas referidas no caput. Parágrafo 2º. Se por questões de saúde pública devidamente regulamentadas houver medida restritiva à circulação de pessoas e reuniões, audiências públicas que se trata desse artigo poderão ser realizadas de forma virtual mediante o uso de tecnologias que permitam Seção 4. As alterações da lei orçamentária. Artigo 26. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesa nos termos do artigo da Lei Federal 4.320 de 1964. Artigo 27. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares autorizados pela Lei Orçamentária Anual com indicação de recursos compensatórios do próprio órgão, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320 de 1964, proceder-se-á por ato do Presidente da Câmara de Vereadores. Artigo 28. Quando necessária a reabertura de créditos, os créditos especiais extraordinários, conforme disposto no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetivada por ato do Poder Executivo. Artigo 29. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor
remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, mantida a estrutura programática conforme as definições do artigo 4º desta lei. Artigo 30. Não serão considerados créditos adicionais as modificações das fontes de recursos e das modalidades de aplicação das despesas aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, que poderão ser alteradas por ato executivo e atender às necessidades de execução orçamentária através da fonte de recurso ou modalidade prevista em lei orçamentária e em seus créditos adicionais. Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica em caso de ajustes na modificação orçamentária decorrente da necessidade de adequação para a classificação vigente, desde que não impliquem a mudança de valores e a finalidade da programação. Seção 5 da execução provisória do projeto de lei orçamentária. Artigo 31. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até o dia 31 de dezembro de 2023, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 das dotações e despesas correntes das atividades e 1/13 para o que se tratar de despesas com pessoal em cargos pessoais constantes na proposta orçamentária. Seção 6. As disposições relativas a emendas ao projeto de lei de orçamento. Artigo 32. Toda e qualquer emenda ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei de científica deverá ser compatível com os programas e objetivos da Lei 3.627, Plano Plurianual 2022-2025 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta lei. Parágrafo 1º. Não serão admitidas, com ressalva do inciso 3º e do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal, emendas que resultem na diminuição das programações das despesas com pessoal em cargos sociais e com serviços da dívida. Parágrafo 2º. Para fins dispostos do parágrafo 3º do inciso 1º, artigo 166 da Constituição, serão consideradas incompatíveis com as diretrizes estabelecidas por esta lei: 1. Emendas que acarretem a aplicação de recursos abaixo de gastos mínimos constitucionalmente. 2. Emendas que não preservem as dotações destinadas ao pagamento de sentenças judiciais. 3. Emendas que reduzirem o montante das dotações suportadas por recursos oriundos de transferências legais e voluntárias da União ou do Estado. 4. As emendas que reduzirem em mais de 10% o montante destinado para as despesas de conservação do patrimônio público e para os projetos enrolados no anexo 4 dessa lei. Parágrafo 3º. Para fins dispostos do artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, serão levados à reserva de contingência o recurso que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto da lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes. A destinação dos recursos públicos a pessoas físicas e jurídicas. Subseção 1. Das subvenções econômicas. Artigo 33. A destinação de recursos para a equalização de encargos financeiros ou preços de pagamentos ou bonificações a produtores rurais e ajuda financeira, a qualquer título, a entidades privadas com fins lucrativos poderá ocorrer desde que atendido nos dispostos no artigo 26, 27 e 28 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 34. No caso de pessoas físicas, a ajuda financeira referida no artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional nos termos da legislação específica e serão executados na modalidade de aplicação 90, aplicações diretas, e no elemento de despesa 48, outros auxílios financeiros de pessoas físicas. Subseção 2. Das subvenções sociais. Artigo 35. A transferência de recursos a título de subvenções sociais nos termos dos artigos 12, parágrafo 3º, inciso 1º, 16 e 17 da Lei Federal 4.320/64 atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde e educação. Parágrafo único. As subvenções que se destinarem à cobertura de déficits de funcionamento de entidades mencionadas no caput desse artigo deverão ser autorizadas por lei específica, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000. Subseção 3. Das contribuições
correntes de capital. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham pelo menos uma das seguintes condições: 1. Estejam autorizadas em lei específica. 2. Estejam nominalmente identificadas na lei orçamentária ou sejam selecionadas para execução em parceria de administração pública municipal ou projetos que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstos no plano plurianual. Artigo 37. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos a título de contribuição de capital fica condicionada à autorização em lei especial anterior, que trata o artigo 12, sexto parágrafo da Lei Federal 4.320 de 64. Subseção 4. Dos auxílios. Artigo 38. A transferência de recursos a títulos de auxílios previstos no artigo 12, sexto parágrafo da Lei Federal 4.320/64, que dependa da abertura de crédito adicional especial, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos que sejam de atendimento direto e gratuito ao público, para desenvolvimento de programas voltados para a manutenção e preservação do ambiente, voltados a ações de saúde e atendimento direto e gratuito ao público, qualificados como organização da sociedade civil de interesse público, com prêmio em parceria firmada com o Poder Público Municipal, qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas, destinadas a atender, assegurar e a promover os exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas em situação de risco social reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, voltadas para atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social, que a. se destinem a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. B. Sejam voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violação de direito ou diretamente alcançados por programas e ações de combate à pobreza, na geração de trabalho e renda. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º, a transferência de recursos públicos deve ser obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão e oferta pública na respectiva etapa de modalidade de educação. Parágrafo 2º. No caso do inciso 4º, as transferências serão efetuadas por meio do termo de parceria, em caso que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades e processos seletivos de ampla divulgação. Seção 5. Das disposições gerais para destinação de recursos de pessoas físicas e jurídicas. Artigo 39. Sem prejuízo das demais disposições contidas nesta seção, a transferência de recursos prevista na Lei Federal 4.320/64 a entidade privada sem fins lucrativos dependerá de 1. Execução da despesa na modalidade de aplicação 50. 2. Estar regularmente constituída assim considerando: a. No mínimo 2 anos de existência, com cadastro ativo e comprovados por meio de documentação. B. Tem estruturação de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e as normas brasileiras da contabilidade. Terceiro, ter apresentado prestações de contas e recursos anteriormente recebidos nos prazos de condições fixados na legislação e no convênio de termo de parceria, em registro de prestação de contas rejeitada pela administração pública nos últimos 5 anos. Não ter como dirigente a pessoa que: a. Seja membro do poder, órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como os parentes em linha direta, colateral ou por afinidade até segundo grau. B. Incida quaisquer hipóteses de ineligibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64, 18 de maio de 90. C. Cujas contas relativas a convênios, termos e parcerias contratos tenham sido julgadas irregulares. D. Tenha sido julgado responsável por falta grave e inabilitada em recurso
exercício de cargo em comissão ou em função de confiança e tenha sido considerado responsável por atos de improbidade. Parágrafo único. Caberá à Secretaria da Administração verificar e declarar a implementação das condições previstas nesse artigo, estabelecido na seção, comunicado à Unidade Central de Controle Interno eventuais irregularidades verificadas. Artigo 40. É necessária a contrapartida para as transferências previstas em forma de subvenções, auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo da colaboração ou orçamento. Artigo 41. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título sujeitar-se-ão à fiscalização da administração pública e dos conselhos de políticas setoriais com a finalidade de verificar o cumprimento dos métodos objetivos para os quais receberão os recursos. Artigo 42. A transferência de recursos extrato da seção serão feitas por intermédio de instituição financeira oficial determinada pela administração pública. Artigo 43. Toda movimentação de recursos relativos a subvenções, contribuições e auxílios que tratam-se desta seção, por parte da entidade beneficiária, somente será realizada observando-se os seguintes preceitos. 1. Depósito e movimentação de conta bancária específica para cada instrumento de transferência. 2. Desembolso mediante documento bancário por meio de passa na conta bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de serviços. Artigo 44. Não se aplicam disposições nesta seção os recursos a serem entregues consórcios públicos mediante contrato de rateio nos termos regulados pela Lei 11.107 de 2005 e pelo Decreto Federal 6.017 de 2017. Dos empréstimos e financiamentos Artigo 45. Não, estamos no 45. Até 60, presidente. Aham. Não, eu já estou dando uma enxugada neles. 45, observado o disposto no artigo 27 da Lei Complementar 101 de 2000, a concessão de empréstimos e financiamentos destinados a pessoas físicas e jurídicas fica condicionado ao pagamento de juros não inferiores a 2% ao ano ou ao custo de captação e também as seguintes exigências: contratação através de fundo rotativo ou programa governamental específico, pré-seleção ou aprovação dos benefícios pelo poder público, formalização de contrato, assunção pelo mutuário dos encargos financeiros, eventuais comissões, taxas ou outras despesas cobradas pelo agente financeiro quando for o caso. Das disposições relativas à dívida pública municipal, artigo 46, a Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da dívida pública municipal, nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a Previdência. Artigo 47. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operações de crédito já contratadas ou autorizados pelo Ministério da Fazenda, respeitando os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal, em resolução do Senado Federal. Capítulo 6. As disposições relativas às despesas pessoal em cargo. No artigo 48. No exercício 2024, concessão de vantagens, aumento, remuneração, criação de cargos, empregos ou funções, alteração da estrutura de carreira, bem como a diminuição e contratação de pessoal, qualquer título, pelo Poder Executivo e Legislativo, compreendidas nas entidades mencionadas no artigo 6º, deverão obedecer às disposições deste capítulo e no que couber a lei
Complementar 101 de 2000. Parágrafo único. Todas as unidades gestoras deverão ter como base de projeção suas propostas orçamentárias relativas ao pessoal, encargos sociais e despesas com folha de pagamento do mês de julho de 2023, compatibilizada com as despesas apresentadas até este mês e eventuais acréscimos legais com efeito financeiro no próximo exercício, inclusive a revisão geral anual das remunerações de servidores públicos e crescimento vegetativo. Artigo 49, para fins dos limites previstos no artigo 20, inciso 3º, alíneas A e B, a Lei Complementar 101 de 2000, o cálculo das despesas com pessoal, poder executivo e legislativo deverá observar, no que couber, as peculiaridades de cada caso, as diretrizes traçadas pela normatização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 50, cumprimento do artigo 39, parágrafo 6 da Constituição Federal, prazo de 30 dias previsto em envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo. O Poder Executivo publicará os valores subsídios da remuneração dos encargos e empregos públicos. Parágrafo único. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato da mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 51. Despesa com pessoal em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, respeitando os limites previstos no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, cumpridas as exigências previstas nos artigos 16, 17 e 21 do referido diploma, fica autorizado para conceder vantagens e aumentar remunerações de servidores, criar e extinguir cargos públicos e alterar estruturas de carreiras. 3. Prover cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional do serviço público. Artigo 52. Quando a despesa pessoal houver ultrapassado 51,3% e 5,7% da receita corrente líquida, respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada a atendimento de situações emergenciais ou de risco. Há alterações na legislação tributária. Artigo 53. As receitas serão estimadas e discriminadas 1. Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio de projeto de lei orçamentária para a Câmara Municipal. 2. Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações nas legislações resultantes dos projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a apresentação da lei orçamentária de 2024. Artigo 54. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2 do artigo 58 ou essas sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários mediante decreto. Artigo 55. O Executivo Municipal fica autorizado em lei, poderá conceder ampliar os incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária, em vistas a estimular o crescimento econômico e geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, como conceder descontos pela antecipação de pagamento, devendo estes eventos ser considerados nos cálculos de orçamento da Receita. Artigo 56. Conforme permissivo no artigo 172, inciso 3º da Lei Federal 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, e o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, os créditos tributários lançados não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos pela cobrança sejam superiores a crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Das disposições gerais, artigo 57, para fins de atendimento no disposto do artigo 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e contratos para custeio de despesas, competência da União e ou Estado, exclusivamente para atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social. Artigo 58. Por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalizações
à Comissão de Finança, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal, relativas às informações quantitativas e qualitativas complementares, julgadas necessárias à análise da proposta apresentada. Artigo 59. Em consonância com o que dispõe o artigo 5º parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal e o artigo 117 da Lei Orgânica Municipal, poderá o prefeito enviar a mensagem à Câmara Municipal para propor modificações dos projetos de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Artigo 60. Fica autorizada a retificação e a republicação da lei orçamentária dos créditos adicionais nos casos de inexatidões formais. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, consideram inexatidões formais qualquer inconformidade com a legislação vigente, da codificação, da descrição dos órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, ações, natureza de despesa ou da receita e fontes de recurso, desde que não se apliquem em mudança de valores e finalidade da programação. Artigo 61. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Presidente. Caso alguma autoridade da mesa desejar fazer uso da palavra, deverá solicitar então os presentes. Alguém? Tá. Agradecer ao Compete que se faz presente, né? Tá. Então, finalizando, querer fazer uma colocação, ela? Não? Terminadas as explanações, passaremos então à fase de manifestação da população. Como não tem ninguém da população que se manifeste, deve expor sua opinião, deverão escrever, ninguém escreveu aqui, né? Então, finaliza a audiência pública aqui. Finalizada, agradeço então a presença do vereador Andrei e Felipe. O Comped vai dar sugestões ali também. Tá? Então, finalizamos então. Obrigado.
Som, som, som.
Pauta da 32ª sessão ordinária de 2023. Data da sessão, 18 de setembro de 2023. Horário da sessão, às 19 horas. Local da sessão, plenário da Câmara de Vereadores. Para darmos início à sessão, cantamos o hino rio-grandense. Peço ao secretário que verifique a folha de presença dos vereadores. Boa noite a todos os vereadores presentes. Declaramos abertos os trabalhos desta sessão ordinária, passando para o primeiro expediente. Coloco em votação a ata 32, referente à 31ª sessão ordinária de 2023. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, se levantem. Aprovado. Peço ao secretário a leitura das proposições recebidas para apresentação ao plenário. Projeto de Lei número 055 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento, FMD. Mensagem retificativa número 002 de 2023. Projeto de Lei Legislativo número 024 de 2023, de autoria do vereador Arquimedes da Silva de Aguiar, dispõe sobre a coleta e descarte de resíduos quando da poda de galhos de árvores realizada pela concessionária de energia elétrica na forma especificada nesta lei. Projeto de Decreto Legislativo número 006 de 2023, de autoria do vereador Arquimedes da Silva de Aguiar, concede o título de cidadão honorário a Calil Sebe Neto. Pedido de informação número 037 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Sapinho. Pedido de providência número 124, de autoria do vereador professor Matheus. Pedido de providência número 125, de autoria do vereador professor Matheus. Pedido de providência número 126, de 2023, apresentado pelo vereador proponente, professor Matheus Barcelos. Pedido de providência número 127, de 2023, de autoria do vereador professor Matheus Barcelos. Pedido de providência número 128 de 2023, de autoria do vereador Domingos César Carniel Chechel. Indicação número 068 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Ferreira de Souza, Caiamba. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem, eu peço para retirar então o requerimento
Eu iria estar ausente hoje em função de uma reunião, né, junto à Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, do Ministério Público, né, o Meio Ambiente, Secretaria com a SEMA, né, a respeito da revogação, né, desta medida que eles tomaram em deixar o nosso município sem licenciamento. Então, quero dizer aqui para os senhores que tivemos êxito e no máximo 10 dias já teremos licenciamento em São Chico totalmente regularizado. Obrigado, e aí eu tive às 11 horas a reunião, então por isso não precisa mais de reunião. Obrigado. Perfeito, vereador. Parabéns lá pela reunião e pelo êxito que vocês tiveram. Então, como a gente vai daqui para a sessão solene lá no CTG, se todos estão de acordo, vamos tocar a sessão sem intervalo, colocando o projeto de lei número 51 em votação. Em discussão, desculpe. Pode ir a leitura dele. Projeto de lei número 051 de 2023 autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a Associação de Pais e Estudantes da Serra Gaúcha e a transferir recursos financeiros, bem como reconhece hipótese de inviabilidade de competição para fins do artigo 31 da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Justificativa. O projeto de lei tem como objetivo permitir ao Poder Executivo firmar parceria com a Associação de Pais e Estudantes da Serra Gaúcha e repassar recursos financeiros, a fim de possibilitar o acesso dos jovens de São Francisco de Paula a cursos superiores. Atualmente, a falta de oferta de cursos presenciais na cidade faz com que muitos estudantes precisem buscar formação em cidades vizinhas, o que gera custos adicionais e dificulta o acesso à educação de pessoas de baixa renda. Com a implementação deste projeto, espera-se fomentar o acesso dos munícipes ao ensino superior e técnico, ampliando a mão de obra qualificada no município e gerando desenvolvimento para a população. Diante da necessidade de ampliar o acesso à educação, o projeto de lei se mostra relevante e necessário. Ao mediar o repasse de recursos, a Associação de Pais e Estudantes da Serra Gaúcha poderá facilitar o transporte dos estudantes para cursos superiores em cidades vizinhas, como Canela, Taquara e Novo Hamburgo. Com isso, espera-se motivar os alunos a continuarem estudando e também estimular outras pessoas a buscarem formação, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e oferecendo mais oportunidades de crescimento para a população. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Coloco em discussão. Se nenhum vereador fizer uso da palavra, coloco em votação. Com a palavra, vereador Arquimedes. Senhor presidente, senhor secretário, demais colegas vereadores e assistência e os nossos sólidos funcionários da casa aí que estão sempre presentes. Eu gostaria de falar a respeito desse projeto, que ele é muito importante, porque ele fomenta realmente, como diz aí na justificativa, o auxílio aos estudantes no transporte para que façam suas capacitações, suas qualificações a nível técnico aqui no CIMOL, onde tem muitos alunos nossos estudando. E não só o CIMOL, nós temos aí o ensino de terceiro grau, né, que o pessoal busca fora, além da nossa UERGS aqui em São Chico, que proporciona também a UAB, mas muitos cursos não tem nessas universidades, então buscam fora, na FEVALE, na Unicinos, na UX, em Canela, enfim. Então esse auxílio é muito importante. E lembro eu, na época, em 2002, fiz um referido projeto, né, para dar esse impulsionamento, e o prefeito era o prefeito Bandoca, que acatou muito bem o meu projeto, na época, para incentivar e motivar os estudantes. Então, eu acho que esse projeto é de grande valia. Eu já comuniquei várias mães, vários pais aí, né, que esta Câmara de Vereadores é parceira e que hoje em votação referido projeto. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Chechel. Presidente, nobres colegas, pessoal que nos escuta em casa e Assembleia. Esse projeto é um projeto que veio para a Câmara, porque como nós só temos uma associação, então ficou fácil do projeto transitar. Ele só tem que vir com a anuência dos vereadores, porque se tivesse várias associações,
né, que é o que acontece em outros municípios, né, daí teria que disponibilizar para todo mundo. Então fica aqui, né, esse critério, porque eu acho que é o entendimento de todos aí que nós precisamos, né, colaborar e ajudar os estudantes que estão, né, se formando e trazendo a cultura, né, com as suas faculdades, com o seu segundo grau, para empreender aqui em São Chico no futuro. Obrigado, presidente. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Se nenhum vereador fizer uso da palavra, coloca em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, a votar se levante. Aprovado. Então, encerrando os trabalhos, já que não vamos ter a sessão das manifestações pessoais e vamos se dirigir ao CTG para a sessão especial lá, encerrando, convoco para a próxima sessão no dia 25 de setembro, às 19 horas, nas dependências dessa Casa Legislativa.